Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para analisar a possibilidade real de o Eduardo Bolsonaro ter o seu passaporte apreendido e acabar indo parar no Xilindró, a famosa cadeia, ou prisão, ou a famosa "a papuda te espera", tá ok? Vocês vão lembrar da piada idiota que o Bolsonaro fez e que muito em breve quem estará na papuda do jeito que vai as coisas ali não será apenas ele, mas também o próprio filho Eduardo Bananinha. O que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro, que é um parlamentar eleito pelo Brasil, né, representa especificamente o estado de São Paulo, foi eleito para poder fiscalizar os poderes, ajudar a governar o país, ajudando a criar leis ali, né, porque de certo modo o poder legislativo tem uma atuação também na governança nacional, já que quem aprova os projetos de lei criados até pelo Poder Executivo é o Congresso Nacional, tá? O papel do Poder Legislativo é criar leis, fiscalizar as instituições do Estado, fiscalizar os outros poderes também, se conectar com a população e atender os anseios da sociedade. O que é que tem acontecido? De forma bem genérica e resumida aqui, tá? E o que é que tem acontecido? O Eduardo Bolsonaro tem recebido ali um salário de quase 50 mil reais por mês, para poder basicamente fazer turismo internacional, exigindo punições ao Estado brasileiro, por basicamente ele não concordar com atuações do ministro Alexandre de Moraes. Tem espalhado, inclusive, no mundo de forma mentirosa e criminosa, na minha análise também, que o ministro Alexandre de Moraes toma decisões sozinho, que o ministro Alexandre de Moraes toma ações que não deveriam estar tomando, porque ele seria vítima disso, daquilo, que ele não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, quando na prática o que o ministro Alexandre de Moraes tem feito é atuar de acordo com o estabelecimento da própria legislação brasileira. E aí, depois de viajar várias vezes para fora do Brasil, pedir punições para o seu próprio país, incluindo ali, inclusive, sanções, pedindo ali, por exemplo, tributação, né, imposição de taxas contra o Brasil. Enfim, parlamentares da esquerda brasileira decidiram se mobilizar e apresentar denúncia contra o Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. Quem foram esses parlamentares? O deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, Rogério Correia, e a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, além também do parlamentar por São Paulo, eleito pelo PSOL, Guilherme Boulos, que inclusive na semana passada, aqui na Revista Fórum, revelou, né, durante a entrevista, eu estava presente o Adri, o Rovai, e acho que o Felipe Pena estava presente também, onde ele falou que estava naquele momento formalizando a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional e se teria pedido ali, por exemplo, a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E aí tem uma matéria publicada aqui na Revista Fórum pelo Ivan Longo, ainda da quinta-feira. Era para eu ter feito essa análise na sexta, não deu, que eu tinha outro material importante para trazer aqui também. E aí no final de semana a gente não faz análise aqui, as minhas análises são de segunda a sexta, e hoje, como é segunda, eu decidi fazer. O material do Ivan traz o seguinte, ó: Eduardo Bolsonaro pode ter passaporte retido por conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. Deputado Rogério Correia aciona a PGR contra o filho de Bolsonaro, que abandonou seu mandato parlamentar para articular retaliações dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes e ao Estado brasileiro. E Carlito, qual que seria o crime que o Eduardo teria cometido supostamente? Ele teria cometido o crime contra a soberania nacional, que seria o atentado contra a soberania. Eu até li em alguns lugares, algumas pessoas dizendo que ele teria cometido um crime presente no Código Penal, que seria o crime do artigo 359L. E não é 359L, gente. 359L é o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É porque como é um Izinho, muita gente pensou que era um L, mas é um I. Tá? É o 359I que fala o seguinte: negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Reclusão de 3 a 8 anos. E aqui é importante lembrar que entre esses atos típicos de guerra, por exemplo, estão também sanções. Né? Tem vários atos ali, mas as sanções também fazem parte desses atos. Existia uma lei de 1953, que eu me esqueci o número dela agora exatamente, mas era uma legislação que previa, inclusive, punição para quem estivesse fazendo o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nesse momento, por exemplo. Porém, essa lei foi revogada e depois de ser revogada, ela foi incorporada, na verdade ela foi revogada para ser incorporada na Lei de Segurança Nacional de 1983, se não me falha a memória, ou é 81, a Lei de Segurança, deixa eu ver aqui. Lei de Segurança Nacional, para não dar informação errada. Lei de Segurança Nacional, ela era de 1900 e... deixa eu ver aqui, viu? Para não dar informação errada para vocês. 83 mesmo. Lei de Segurança Nacional foi revogada
em 2021, onde você teve ali, inclusive, a incorporação de alguns artigos novos ao Código Penal, como é o caso do 359L e 359M, e aqui você tinha punição para quem conspirava contra o Estado brasileiro, né, agia contra as instituições democráticas do Estado e tudo mais. E aí o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro se enquadra nisso. E aí o ministro Alexandre de Moraes recebeu a denúncia feita ali pelo Guilherme Boulos, pela bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara e pelo deputado Rogério Correia e encaminhou para que a PGR se manifeste. Sendo bem honesto com vocês aqui, eu acho pouco provável que o Paulo Gonet determine a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro ou determine a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Tá? Não porque falte embasamento técnico, é porque eu acho que o Gonet às vezes é diplomático demais, de certo modo, né? Não quer às vezes ficar em maus lençóis e às vezes acaba até deixando, de certo modo, de fazer a função dele, na minha análise, como ele deveria fazer. A situação envolvendo Eduardo Bolsonaro é tão interessante que o desembargador aposentado por São Paulo, né, o Walter Maierovitch, que é colunista do UOL, que até onde eu tenho informação não é petista, não é lulista, não é comunista, não é esquerdista, defendeu que o Eduardo Bolsonaro tenha sua prisão preventiva pedida pela Procuradoria-Geral da República, por justamente ir para os Estados Unidos da América, ficar pedindo punição contra o Brasil. Segundo ele, isso é uma clara violação à soberania nacional e a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar. O Eduardo Bolsonaro, claro que veio para as redes sociais, né, dizer que está sendo perseguido, que o ministro Alexandre de Moraes seria absolutista. Ele chegou até a fazer uma montagem onde ele coloca o ministro Alexandre de Moraes como se ele fosse o rei absolutista, né, Luís XIV. O grande problema que ele cita, que ele esquece de citar, é que quem disse que a Constituição sou eu foi o Bolsonaro. Aqui, ó. Bolsonaro diz que ele é a Constituição. Na época eu cheguei a fazer vídeo sobre isso, inclusive. Ele fez essa declaração em abril de 2021. Eu sou a Constituição. Palavras de Jair Messias Bolsonaro, ao ser questionado ali, inclusive, por apoiadores, né, sobre a questão da conduta que ele estava tendo naquele momento em relação à pandemia da Covid-19, algumas decisões, inclusive, tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele disse isso no dia 20, na verdade, tá aqui, ó. Eu sou a Constituição, diz Bolsonaro, após ato pró-intervenção. O presidente disse que as democracias e a liberdade estão acima de tudo. E voltou a defender o fim do isolamento social. Palavras do Bolsonaro aqui, pra gente entender, tá? Cadê? Ele afirmou no dia 20 de abril de 2020, né, que defende que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal abertos e, na sequência, emendou: a Constituição sou eu. Então, Eduardo Bananinha, foi seu papai que falou. Eu, inclusive, sou contra as prisões administrativas que estão ocorrendo pelo Brasil. Disse e acrescentou: eu sou realmente a Constituição. E mais, eu tenho conduzido o Brasil orientado e fiel aos interesses do povo brasileiro. Nada eu faço que não esteja de acordo com eles. Então, quem disse aí, Eduardo Bolsonaro, o Estado sou eu, foi seu pai. O ministro Alexandre de Moraes não falou o Estado sou eu. As decisões que ele toma, não tem uma decisão que ele tomou de forma monocrática que ficou de caráter, porque as decisões monocráticas são de caráter liminar que ficaram permanentes, né? As decisões monocráticas que têm caráter liminar depois vão para a votação do pleno ou das turmas do STF, e as decisões depois passam a ser, como a gente chama, colegiadas. E muitas das decisões, inclusive, que a gente tem, Bananinha, foram colegiadas e com voto de indicados do seu PAP, como é o caso do Cássio Nunes Marques, o famoso Cássio com K, e também o senhor André Mendonça. Então não adianta chorar, reclamar, saltear, que se você continuar fazendo o que você está fazendo, realmente você vai ser punido. Eu até estava vendo aí um parlamentar, uma figura aí dizendo que o Eduardo Bolsonaro está muito preocupado porque está com medo de ser preso. É para ficar com medo mesmo. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, que de acordo com o entendimento da legislação brasileira pode ser enquadrada como crime, eu no seu lugar também estaria preocupado. Sabe por que eu não fico preocupado? Que inclusive eu tenho ali meu passaporte, se eu quiser ir, vir para qualquer lugar eu posso, porque eu não cometi nenhum crime contra o Estado Democrático de Direito, não cometi nenhum crime contra nenhuma instituição democrática, não pedi golpe de Estado, não disse que para derrubar o STF precisava de um cabo e um soldado, não disse nada disso. E agora vocês precisam arcar com as consequências do que vocês fizeram. Para a tristeza de vocês, eu já citei isso aqui durante a live e vou trazer de novo, né, da live que eu fiz na semana passada aqui com o Adri e com o Rovai, com o Felipe, vou citar de novo aqui.
o relatório da OEA através da CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, através da RELI, né, que é a Relatoria de Liberdade de Expressão, especial de liberdade de expressão, não vai trazer ali informação de que o Brasil vive um momento de censura, perseguição e ausência de liberdade de imprensa. Ao contrário, de acordo com o comunicado publicado na última sexta-feira, dia 28, pela própria CIDH, o que aparece lá é que o Brasil tem compromisso claro com a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a democracia e a garantia dos direitos humanos. O que é que eu espero pro Bananinha? O chilindró. E que a cadeia seja pouco para eles, anistia nunca mais. Viva a luta de todo mundo que sobreviveu lutando contra a ditadura militar e que esses golpistas sejam todos punidos. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!